in it. Oh my God, there's so many people in it. Na manhã seguinte ao feriado de 4 de julho, o Texas acordou em silêncio. Mas não era o silêncio típico de um estado em repouso, era o eco vazio deixado por gritos que a água engoliu. Onde antes havia risos, fogos e promessas de verão, agora só restavam sirenes distantes, árvores partidas e um rastro de destruição que ninguém previu. Nem mesmo aqueles acostumados com a força bruta da natureza. Em menos de 6 horas, um dos locais mais pacíficos e tradicionais do Texas, o chamado Texas Hill Country, se transformou em um corredor de tragédia. Acampamentos históricos, bairros inteiros e famílias desprevenidas foram atingidas por um evento que está sendo chamado de uma das enchentes mais letais da história moderna do estado. O que você vai ver neste vídeo não é apenas uma sequência de imagens dramáticas ou números frios. É uma história real, com nomes, rostos e consequências irreversíveis. Entre as vítimas estão 27 meninas e monitoras do tradicional Camp Mystic, que simplesmente desapareceu do mapa em meio ao colapso do rio Guadalupe. Mais de 80 mortes confirmadas. 40 desaparecidos. E centenas de famílias ainda sem respostas. Mas há mais por trás dessa tragédia. Alertas ignorados, falhas nos sistemas de evacuação, previsões subestimadas, e um padrão que, segundo especialistas, pode se repetir. Este vídeo vai te mostrar o que realmente aconteceu nas primeiras horas da tragédia, como os sinais foram sendo ignorados, o desespero de quem ficou preso, e os bastidores do maior resgate em solo texano desde o furacão Harvey. E mais, os relatos das sobreviventes, as imagens inéditas do Camp Mystic submerso, e por que essa região tão bonita é, na verdade, uma armadilha geológica com histórico de tragédias esquecidas. Prepare-se para entender como um simples acampamento de verão se transformou no epicentro de uma crise humanitária. Era madrugada quando as primeiras gotas começaram a cair no alto das colinas do Texas Central. Ninguém esperava nada fora do comum. Afinal, o verão texano é marcado por pancadas de chuva. Mas naquele 4 de julho, a natureza tinha outros planos. Entre 2 horas e 6 horas da manhã, mais de 250 milímetros de chuva despencaram sobre a região em uma descarga brutal, desordenada, silenciosa e rápida demais para qualquer plano de emergência funcionar. No pequeno município de Hunt, as crianças do Camp Mystic ainda dormiam quando o nível do rio Guadalupe subiu mais de 9 metros em menos de 2 horas. O que antes era um rio tranquilo, com águas claras margeadas por árvores centenárias, virou um monstro em fúria. As cabanas mais próximas da margem foram engolidas primeiro. Lá dentro, estavam justamente as crianças mais novas. Muitas correram morro acima, descalças, guiadas apenas pelo instinto. Mas nem todas conseguiram escapar. Às 6 horas e 8 da manhã, sensores do governo registraram o segundo maior nível do rio na história da região. Em menos de 10 minutos, áreas que até então estavam apenas úmidas se tornaram intransitáveis. Ruas viraram corredeiras. Estacionamentos desapareceram sob lama. Veículos foram arrancados do chão. E a linha entre segurança e desespero foi rompida de forma irrecuperável. Áudios gravados por moradores mostram o pânico se espalhando em tempo real. Outros vídeos mostram árvores inteiras sendo levadas pela correnteza, transformando-se em projéteis. Crianças em cima de telhados. Pais agarrados a galhos, tentando proteger seus filhos em meio à escuridão. Àquela altura, as linhas de emergência já estavam saturadas. Em Kerrville, Ingram, Comfort e outras cidades da região, centenas de ligações pediam o mesmo: resgate. Algumas vinham de famílias inteiras presas dentro de trailers que estavam sendo arrastados como brinquedos. Outras, de pessoas isoladas em postes de luz, pontes ou simplesmente em pedaços de telhado. No endereço 1812 Cock Street, uma mensagem específica ganhou atenção. Ainda estamos esperando por resgate aquático. Se alguém tiver barcos ou jet skis, precisamos tirar os idosos da rua. Mas talvez o ponto mais dramático da tragédia tenha sido o colapso emocional vivido pelos pais das crianças no Camp Mystic. Ao longo daquela manhã, enquanto helicópteros da guarda costeira sobrevoavam a área, os nomes das meninas desaparecidas começaram a circular em grupos de mensagens, redes sociais, comunidades de oração. Elinor Lester, de 13 anos, sobreviveu. Ela contou que acordou com o som da água batendo contra a parede. As meninas menores correram morro acima. A gente não sabia o que estava acontecendo. Estávamos no escuro, sem comida, sem água, sem ninguém. O resgate só conseguiu chegar horas depois. Com helicópteros e cordas, algumas crianças foram içadas de áreas inundadas. Mas muitas outras, não. Até o fim da manhã,
27 corpos haviam sido encontrados na área do acampamento. E ainda havia mais de 10 meninas desaparecidas. Enquanto isso, moradores da região já sabiam: aquela não era uma enchente comum. Nas palavras de um dos socorristas, a água não invadiu as casas. Ela levou as casas. O que restou foram telhados soltos, cercas flutuando e gente procurando filhos em meio ao barro. A região do Texas Hill Country, famosa por sua beleza natural, é também um terreno instável. O solo rochoso não absorve água. Quando chove forte, a água escorre direto para os rios, e quando há colinas em volta, esse escorrimento ganha velocidade e força. É o que os geólogos chamam de corredor de enchentes. E mesmo sabendo disso, muitos acampamentos ainda operam à beira dos rios, incluindo Mystic, fundado em 1926. Às 10 horas da manhã, o governador Greg Abbott decretou estado de emergência. Mas para dezenas de famílias, já era tarde demais. O feriado que deveria celebrar a independência dos Estados Unidos terminou marcado por uma das piores tragédias naturais da história do Texas. Quando o governador Greg Abbott declarou estado de emergência e ordenou o envio imediato da Guarda Nacional, da FEMA e da Guarda Costeira, a tragédia já havia se instalado com uma força que nenhum protocolo poderia conter. O que se viu nas horas seguintes foi uma corrida contra o tempo, e contra a natureza, para salvar vidas presas em meio ao que o próprio governo descreveu como uma operação de guerra em solo civil. Helicópteros Black Hawk sobrevoaram a região com equipamentos de resgate. Veículos de grande porte e botes motorizados atravessavam o que antes eram ruas, mas que agora pareciam parte do leito do rio. Equipes de busca usavam cães farejadores, drones e sonares portáteis para tentar localizar desaparecidos. Mas o desafio era desumano. A água não só tomara conta das cidades, ela modificara completamente a geografia delas. Ruas desapareceram. Estradas estaduais como a FM 1350 e a Highway 27 foram engolidas pela correnteza. Comunicações caíram. Sinais de celular sumiram. Abrigos improvisados foram abertos às pressas em escolas, ginásios e até igrejas. Famílias chegavam encharcadas, em choque, com pouco mais do que a roupa do corpo. Muitas sequer sabiam onde estavam seus filhos, cônjuges ou pais. Em certos pontos, as equipes de resgate precisavam usar jet skis para alcançar casas onde idosos esperavam há mais de 24 horas, sem comida, sem remédios, apenas com a água subindo pelos joelhos. Um dos resgates mais emblemáticos envolveu uma mulher e seu filho, presos em uma árvore desde antes do amanhecer. Só foram localizados no início da tarde, após o piloto de um helicóptero notar um movimento sutil entre as folhas. Os dois estavam vivos, mas exaustos, agarrados um ao outro como se não pudessem se soltar nem por um segundo. Segundo o piloto, o menino de 8 anos repetia a mesma frase: "Mamãe disse para não soltar". Enquanto isso, ranchos inteiros na região de Kerry Kendall reportavam perdas massivas. Estimativas preliminares indicavam que mais de 1.000 cabeças de gado foram arrastadas, além de celeiros, colheitadeiras e quilômetros de cercas destruídas. Para muitos pequenos produtores, isso significava o fim de uma geração de trabalho. Mas nada se comparava ao clima de terror e impotência no entorno do Camp Mystic. Ali, as buscas se concentravam em torno das cabanas mais próximas ao rio, totalmente destruídas. Equipes de resgate utilizavam cordas, retroescavadeiras e até mergulhadores, tentando alcançar áreas soterradas por lama e troncos. Havia uma expectativa tensa no ar. Cada vez que um grupo retornava do rio, famílias olhavam esperando um aceno positivo. Mas, muitas vezes, o que vinham eram informações parciais, ou silêncio absoluto. No início da noite, o acampamento divulgou uma nota oficial: 27 meninas e monitoras haviam morrido. Outras 11 continuavam desaparecidas. A notícia se espalhou como uma bomba. Grupos de oração foram criados. Helicópteros de canais de TV sobrevoaram a área. O presidente dos Estados Unidos declarou o estado de desastre e autorizou a liberação de recursos federais. Mas, entre os socorristas, uma pergunta circulava com frequência desconfortável: essa tragédia poderia ter sido evitada? De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, alertas de enchente foram emitidos com antecedência. O problema: muitos turistas e famílias visitantes da região não estavam cadastrados no sistema de alertas, e acampamentos como Mystic não tinham um protocolo eficiente de evacuação em horário noturno. A maior parte das crianças dormia. Monitores mais jovens hesitaram em acordar todos e iniciar a evacuação antes de receber confirmação visual do perigo. Quando receberam, já era tarde.
O meteorologista Jason Huning declarou em entrevista ao New York Times: "Essa é uma das regiões mais vulneráveis a enchentes repentinas em todo o país. A topografia do Hill Country funciona como um funil. Quando a chuva cai, a água não tem para onde ir, ela desce em velocidade absurda." A situação foi agravada pela infraestrutura do próprio acampamento. Fundado em 1926, o Camp Mystique cresceu à beira do rio Guadalupe, em terrenos baixos, sem rotas alternativas de evacuação em caso de inundação. Mesmo após eventos como o de 1987, quando 10 meninas morreram após um ônibus ser arrastado pelo mesmo rio, mudanças estruturais significativas nunca foram implementadas. Essa negligência histórica agora cobrava seu preço. Enquanto isso, os voluntários faziam o que podiam. Restaurantes da região cancelaram festas de 4 de julho e transformaram cozinhas em centros de doação. Empresários locais bancaram a compra de colchões infláveis e geradores. Crianças resgatadas recebiam brinquedos doados, cobertores secos e palavras de consolo. Mas para muitos, a sensação era de que o dano era profundo demais para ser remediado com boa vontade. À medida que a noite avançava, o nível do rio Guadalupe oscilava. Em alguns pontos recuava, em outros voltava a subir. E cada oscilação era acompanhada de uma nova rodada de pânico. Casas que pareciam seguras se tornavam vulneráveis novamente. As autoridades alertaram: ninguém deveria tentar retornar para suas casas, mesmo que a água tivesse baixado momentaneamente. Na manhã seguinte, o número de mortos subia para 82 no estado inteiro. Desses, 68 estavam no condado de Kerr. 28 eram crianças. Os noticiários chamavam a situação de catástrofe climática. Mas, para quem estava ali, vivendo tudo ao vivo, a impressão era outra. Aquilo era o fim de uma era de inocência. Um lembrete brutal de que a natureza, por mais linda que pareça, não perdoa descuidos humanos. Por volta do meio-dia do dia 5 de julho, o terreno onde antes ficava o Camp Mystique não passava de uma massa encharcada de entulho, lama e silêncio. O que durante décadas foi um refúgio de espiritualidade, união e tradição feminina no coração do Texas havia sido literalmente apagado do mapa. A única coisa que restava intacta ali era a dor, e ela se espalhava rapidamente. Em uma das tendas montadas para os pais, um oficial do corpo de bombeiros chamava nomes em voz baixa. Os que não eram chamados continuavam sentados, olhando para o chão, contando mentalmente quantos ainda faltavam. Os que eram chamados saíam de lá transformados. Alguns em choque, outros implorando por mais buscas, outros ainda agarrados a voluntários, sem saber o que fazer com a confirmação que acabavam de receber. Uma das mães desmaiou ao ouvir que a filha de 7 anos havia sido encontrada sem vida a poucos metros do rio, presa entre galhos. Essa cena se repetiu várias vezes ao longo daquela tarde. Nos bastidores, resgatistas relatavam que encontrar os corpos era apenas parte da missão. O mais difícil era contar as famílias. Alguns corpos já estavam irreconhecíveis por conta do impacto da correnteza e da lama. Outros foram encontrados abraçados, como o de uma monitora de 18 anos que tentou proteger 2 meninas mais novas. O grupo foi localizado horas depois do desaparecimento, ainda envolvido por uma manta térmica, provavelmente improvisada no desespero. Ao todo, 27 meninas e monitoras perderam a vida no acampamento. 10 outras crianças e uma monitora ainda estavam desaparecidas. 750 jovens estavam presentes no local no momento da tragédia. A maior parte sobreviveu porque correu para áreas mais altas, mas a fuga foi desorganizada, feita no escuro, sem coordenação. Muitas crianças correram sem sapatos, sem saber para onde ir, passando entre cercas quebradas, pedras e água corrente. Algumas se perderam por horas, escondidas no mato, esperando ajuda. A sobrevivente Elinor Lester, de 13 anos, repetia para todos que ouviam: as cabanas começaram a render. Eu ouvi o som da água primeiro, depois vi uma sombra cobrindo a janela. Foi aí que começamos a gritar umas pelas outras. Nos grupos de pais, a indignação começou a crescer. Por que não houve evacuação? Onde estavam os planos de emergência? Como um acampamento daquele porte, com estrutura centenária, não tinha sequer um sistema de alerta sonoro interno. As respostas começaram a surgir, e nenhuma delas era suficiente. O acampamento tinha um histórico de funcionar próximo ao rio Guadalupe, considerado perigoso por especialistas devido à geografia da região. Ainda assim, nunca se adaptou de fato às recomendações modernas. Um relatório de segurança de 2019 já havia alertado para a falta de rotas de fuga adequadas em caso de enchente, mas os apontamentos foram arquivados como baixa prioridade, já que, segundo a direção,
eventos extremos assim eram raros. Só que essa raridade era uma bomba relógio. E ela explodiu. Nos bastidores, começavam a surgir rumores de que o alerta oficial de enchente só foi repassado às lideranças do acampamento às 4 horas da manhã, menos de 2 horas antes do colapso total. E, mesmo assim, alguns monitores não foram avisados, segundo depoimentos. A fragmentação da comunicação custou vidas. Crianças que poderiam ter sido retiradas antes da cheia ficaram presas nas cabanas mais baixas. E muitas delas eram justamente as mais novas, menos ágeis, mais dependentes. Enquanto isso, nos abrigos, as histórias se acumulavam como feridas abertas. Um pai relatou que foi até o local por conta própria após não conseguir contato com a filha. Ao chegar, viu o acampamento completamente coberto por água e, mais tarde, encontrou o carro da monitora onde sua filha deveria estar. O veículo estava virado de ponta cabeça, com marcas de arrasto. Sua filha ainda não havia sido encontrada. Em Kerrville, um grupo de voluntários se reuniu para montar uma base improvisada de busca com mapas, rádios e binóculos. Eles usavam barcos infláveis doados e sondavam trechos do rio onde cães de resgate indicavam odores. Nenhum deles era profissional. Mas todos tinham algo em comum: estavam procurando alguém que amavam. Na imprensa local, as críticas começaram a apertar. O jornal San Antonio Express News publicou uma matéria com o título Camp Mystique: tradição ou negligência disfarçada? A pergunta ecoava um sentimento cada vez mais forte entre a população. A dor estava se convertendo em cobrança. E os responsáveis pelo acampamento sabiam que teriam que responder, se não judicialmente, ao menos moralmente. Enquanto isso, o rio Guadalupe continuava imprevisível. O solo rochoso, incapaz de absorver o excesso de água, fazia com que cada nova chuva se tornasse uma ameaça. E o problema maior: mais chuva estava a caminho. O Serviço Nacional de Meteorologia mantinha o alerta máximo até o dia 8 de julho. Qualquer novo milímetro poderia reativar o risco em áreas já fragilizadas. Mesmo diante disso, famílias se recusavam a abandonar a região sem encontrar os corpos de seus filhos. Algumas montaram barracas nos arredores do antigo acampamento. Outras seguiam os barcos com binóculos e rádios, rezando por um sinal, por um nome confirmado, por um desfecho, qualquer que fosse. Na noite do dia 6 de julho, uma missa silenciosa foi realizada no ginásio de Hunt. Sem velas, sem flores, apenas nomes sendo lidos, um por um, no microfone. No fundo, uma projeção simples mostrava o que sobrou do Camp Mystique: teto arrancado, paredes torcidas, nenhuma cor, nenhum som, apenas a imagem de uma memória destruída. O clímax daquela tragédia não foi um grito. Foi o silêncio que veio depois. 3 dias após o transbordamento do rio Guadalupe, o cheiro de madeira podre, combustível e terra molhada ainda pairava no ar como uma cicatriz invisível. Helicópteros continuavam sobrevoando o território, e cães farejadores vasculhavam a lama com uma persistência silenciosa. Cada centímetro de solo revirado poderia esconder algo, ou alguém. A esperança já era tênue, mas ninguém ousava abandoná-la. Na madrugada de segunda-feira, o número de mortos subiu para 82 em todo o estado. Desses, 28 eram crianças. O condado de Kerr, sozinho, concentrou 68 das vítimas. O que começou como um alerta de enchente evoluiu para um dos desastres naturais mais letais da história recente do Texas. E, ainda assim, havia algo ainda mais difícil de contabilizar: o número de vidas que nunca mais voltariam a ser as mesmas. Mais de 850 pessoas foram resgatadas com vida graças ao esforço incansável de aproximadamente 1.700 profissionais, entre bombeiros, paramédicos, guardas nacionais, voluntários e moradores. Muitas dessas pessoas sequer sabiam operar um barco, mas isso não importava. Quando as águas subiram, os protocolos foram esquecidos. O que restou foi instinto, solidariedade e desespero. As buscas se estenderam até o limite da exaustão. Voluntários dormiam no chão de escolas, com coturnos molhados e rádio colado ao peito. Famílias se revezavam entre centros de abrigo e pontos de resgate, esperando por qualquer sinal, qualquer nome. Em Ingram, uma avó segurava a foto da neta desaparecida em frente à câmera de um jornal local, dizendo: "Se encontrarem ela, só peço que me avisem antes de postarem nas redes." O Texas Hill Country, conhecido por sua beleza serena e turismo familiar, agora era um campo de recuperação. Pontes destruídas, bairros inteiros soterrados sob barro, escolas interditadas. O cenário parecia saído de um filme,
mas ninguém ali podia gritar corta. Com o passar dos dias, a indignação começou a dividir espaço com a reconstrução. A pergunta inevitável surgiu: isso poderia ter sido evitado? Especialistas são unânimes em um ponto: a tragédia foi acelerada por fatores estruturais previsíveis. A região é considerada um corredor de enchentes por causa de sua geologia. O solo rochoso impede a infiltração da água, e as encostas agem como rampas para a correnteza. Quando uma tempestade como a do dia 4 se forma sobre essa topografia, o resultado é sempre violento. Mas, para além da natureza, houve falhas humanas. Falhas de planejamento, comunicação e, principalmente, percepção de risco. O Camp Mystique não era um acampamento improvisado. Fundado em 1926, ele carregava quase 100 anos de tradição, com alunas de gerações inteiras passando por suas cabanas de madeira. Mas a tradição, por si só, não é sinônimo de segurança. Relatórios ignorados, protocolos desatualizados, falta de sinalização, ausência de rotas alternativas de evacuação. A estrutura física do acampamento era pensada para atividades recreativas, não para emergências climáticas. Mesmo com o histórico de enchentes na região, nenhuma simulação real havia sido feita nos últimos anos. E os alertas da meteorologia, embora enviados a tempo, não chegaram a todos, principalmente aos turistas que visitavam a área e não estavam cadastrados no sistema de notificações. Nos dias seguintes à tragédia, o clima de comoção ganhou peso político. Parlamentares locais começaram a exigir investigações. O próprio governador, pressionado pela repercussão, solicitou uma auditoria nos protocolos de todos os acampamentos do estado. E, embora a direção do Camp Mystique tenha emitido uma nota oficial lamentando as mortes, nenhum representante concedeu entrevista ou apareceu publicamente desde então. Para os familiares, isso soou como fuga. Para os moradores, como desprezo. E para os sobreviventes, como silêncio demais depois de tanto barulho. As igrejas e ginásios que serviram de abrigo passaram a abrigar também memórias. Murais com fotos das vítimas foram montados. Ursinhos de pelúcia, bilhetes escritos à mão, pulseiras de identificação, tudo isso foi colocado em uma parede coletiva de luto. Uma das mensagens dizia: "Você sobreviveu à correnteza. Agora sobreviva ao vazio." Enquanto isso, o céu sobre o Texas continuava instável. A previsão de chuvas permanecia até o dia 8. Cada novo trovão deixava os moradores em alerta. Os sensores do rio Guadalupe, antes negligenciados, agora eram consultados quase como um ritual. E o medo deixado pelas águas seguia escorrendo lentamente, mesmo sem tempestade. Mas, em meio a tanto colapso, algo se manteve firme: a força das histórias. A lembrança das meninas que cantavam hinos ao redor da fogueira, dos monitores que arriscaram tudo para proteger crianças, dos voluntários que enfrentaram a correnteza com botes improvisados, dos pais que não saíram do local até ter um desfecho, mesmo que ele não fosse esperado. Essa tragédia não será esquecida. Não apenas pelos números, mas pela forma como expôs a fragilidade de um sistema inteiro e a força humana que emergiu no meio do caos. O rio Guadalupe vai continuar correndo, silencioso, cortando o coração do Texas. Mas, depois do que aconteceu, ninguém mais vai olhar para ele da mesma forma. O que aconteceu em Hunt, Kerrville, Ingram e Camp Mystique é mais do que uma enchente. É uma ferida aberta em uma terra que parecia invencível. Uma lembrança amarga de que o tempo, a tradição e a fé não bastam diante da força descontrolada da natureza, se não vierem acompanhados de responsabilidade. E, para quem ficou, resta apenas uma escolha: reconstruir. E fazer isso direito.